Olá novamente. Nos vídeos anteriores dessa aula nós vimos que o Espírito Santo gera a igreja, que em um sentido é invisível por ser católica ou universal, ou seja, agregar crentes em Jesus de todos os tempos e lugares. Em outro sentido, a igreja assume um formato concreto, com denominações, com denominações e igrejas locais. Então, nesse vídeo, nessa aula, na conclusão dessa aula, entenderemos o significado da expressão comunhão dos santos, que tem ali, que nós recitamos no credo apostólico. Também verificaremos como saber se uma igreja, de fato, é uma igreja verdadeira, como uma igreja local é uma igreja verdadeira. Então, o significado da comunhão dos santos, nós iremos olhar com mais atenção para essa expressão, comunhão dos santos. A comunhão dos santos tem dois significados. O primeiro deles, que nós desfrutamos de uma comunhão com Cristo. E um segundo significado é que nós desfrutamos de uma comunhão com a igreja, com os irmãos. Enfim, por meio do Espírito nós temos comunhão nos sofrimentos e na graça do nosso Senhor Jesus, do nosso Redentor, na sua morte, ressurreição e glória. Então, por isso, nós dizemos que Cristo está em nós e nós nele. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 3, vai dizer: para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E ainda podemos olhar e entender que Cristo está em nós e nós nele. Um texto que nós temos também sugerido, e eu convido você depois a olhar para esses trechos da palavra de Deus, é esse que consta aí, o texto de Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 3, dos versículos 16 e 17. Vai dizer: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante a seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então é essa a ideia, que nós participamos, e por isso podemos dizer que Cristo está em nós e nós nele. Nós podemos dizer que nós participamos dos sofrimentos de Cristo e da sua graça. Daí, então, aqui na Confissão de Fé de Westminster, todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição e na sua glória. Coisa maravilhosa que nós encontramos nessa declaração da Confissão de Fé de Westminster. Nossa comunhão com a igreja. A ligação com a igreja invisível sugere a comunhão com a igreja visível, em suas expressões locais e denominacional. A fé em Cristo nos coloca em contato com uma congregação. Então, assim, quem crê deve ser batizado, ou seja, unir-se publicamente à comunhão local dos servos em Deus. Em outras palavras, a divulgação, a pregação do Evangelho gera salvação. E a união à igreja invisível, que por sua vez produz batismos, profissões de fé e crescimento numérico na igreja visível. Por exemplo, olhando para Atos 16:5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em número. Esse é o resultado da igreja, a igreja invisível, daqueles que se aproximam, que se achegam à família de Deus. Isso vai gerar também essa aproximação na igreja local, esse ajuntamento ou crescimento numérico da igreja visível. Unidos nessa comunhão visível, assumimos responsabilidades. Esse é um aspecto importante. Por exemplo, olhando para Atos, capítulo 4, versículo 32, que diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Havia essa aproximação, havia essa dedicação em comunhão. Nós comparecemos e cooperamos
compartilhamos as bênçãos e cumprimos deveres públicos e particulares que edificam a todos. Por exemplo, texto de Efésios, capítulo 4, dos versos 3 a 6, também Hebreus 10, dos versículos 24 ao versículo 25. Acho que vale a pena nós, por exemplo, olharmos aí para a palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, 3 a 6 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito. Existe esse compromisso. O Espírito Santo nos concede dons, ou seja, competências para servir de modo que expressamos o amor de Deus de forma prática. Aqueles que fazem parte dessa igreja visível estão ali operando, trabalhando, crescendo. Não é um ajuntamento estático, é um ajuntamento que cresce. Daí podemos olhar, por exemplo, para essa pergunta do Catecismo de Heidelberg, a pergunta 55. Como você entende as palavras? A comunhão dos santos. Primeiro, resposta, Primeiro, entendo que todos os crentes juntos e cada um por si têm como membros comunhão com Cristo, o Senhor, e todos os seus ricos dons. E um segundo aspecto é que todos devem sentir-se obrigados a usar seus dons com vontade e alegria para o bem dos outros membros. Considerando nossa inclinação natural para o individualismo, é fundamental crer na comunhão dos santos. Daí, vemos na Confissão Belga, o artigo 28, essa Santa Assembleia é a congregação daqueles que são salvos e fora dela não há salvação. Cremos, então, que ninguém, qualquer que seja a posição ou qualidade, deve viver afastado dela e contentar-se com sua própria pessoa. Mas cada um deve se ajuntar e se reunir a ela, mantendo a unidade da igreja, submetendo-se à sua instrução e disciplina, curvando-se diante do jugo de Jesus Cristo e servindo para a edificação dos irmãos, conforme os dons que Deus concede ou concedeu a todos como membros do mesmo corpo. Por fim, nós precisamos também atentar às marcas da igreja. Olhamos para a necessidade do pertencer à igreja, de se ajuntar a essa igreja, mas precisamos identificar as marcas da verdadeira igreja, de uma igreja verdadeira. Daí pensar como distinguir então a igreja verdadeira dentre tantas seitas. Podemos olhar então 3 marcas da igreja, que são elas: pregação fiel da palavra de Deus, administração correta dos sacramentos e o exercício bíblico da disciplina. O que podemos entender é, onde encontramos essas marcas, aí sim há a igreja de Cristo. Na ausência delas não há igreja. Por mais que haja talvez uma ortodoxia aparente, uma tradição respeitável, um cerimonial impressionante, uma liderança carismática, relatos de experiências sobrenaturais, talvez o crescimento numérico, institucional estrondoso, ou talvez até a realização de ação social notável, onde não há essas 3 marcas da igreja, a saber, a pregação fiel da palavra, a administração correta dos sacramentos e ali a aplicação de disciplina, não há uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo. O que diz esse servo de Deus, João Calvino?
onde quer que vejamos a palavra de Deus ser sinceramente pregada e ouvida, onde quer que vejamos os sacramentos serem administrados segundo a instituição de Cristo, aí de modo nenhum se deve duvidar de que há uma igreja de Deus. Assim como a doutrina salvadora de Cristo é a alma da igreja, também a disciplina é como seus nervos e articulações, por meio da qual os membros do corpo são mantidos unidos entre si, cada um em seu lugar. E aí, seguindo para as questões ligadas à profissão de fé, qual é a relação desse estudo, então, com o ato de profissão de fé, ou seja, aquela cerimônia da admissão de membros da nossa igreja? A profissão de fé, né, que é essa confissão pública da nossa crença diante da igreja, você é convidado a responder a seguinte pergunta: você se compromete que, como membro dessa igreja, se sujeitará sempre às suas disciplinas ou à sua disciplina? Daí a resposta do candidato. Chegando ao final, se você tiver dúvidas ou quiser mandar alguma mensagem nesse curso online, você que está fazendo esse curso de forma online, você pode ali acessar a aba P e R, né, da página do curso, e mandando ali a sua pergunta, o seu comentário. É uma oportunidade de você tirar alguma dúvida. E aí você pode também depois conferir lá no painel de cursos, no campo Perguntas e Respostas, que estará lá a resposta, o comentário a respeito daquilo que foi levantado. Atividades para a vida cristã: memorize a terceira declaração do Credo Apostólico sobre Deus e o Espírito Santo. E então, o que nós desejamos é isso, que você se comprometa a memorizar a declaração do Credo Apostólico sobre Deus e o Espírito Santo até a comunhão dos santos. Por fim, é isso. Não esqueça de marcar a aula como concluída. Não deixe de marcar a aula como concluída, para que você possa chegar ao final do curso, baixar o seu certificado. Isso vai ser necessário você realizar então todas as atividades e marcar as aulas como concluídas. Se Deus nos permitir, nós nos encontraremos em mais uma aula sobre o Credo Apostólico e a Igreja. Então é isso, até lá, fique na paz do nosso Redentor.